Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Lígia, eu faço parte da equipe da iniciativa Science Based Targets. Hoje eu estou aqui com a Mila, e nós vamos passar aqui essa uma hora compartilhando um pouquinho com vocês sobre a versão 2 do SBTi Corporate Net Zero Standard, né, um standard que a gente passou aí os últimos meses e anos, na verdade, elaborando com muito apoio de vocês. Então, estamos aqui, Mila e eu, nessa manhã ou nessa tarde, para os colegas de Portugal. Nós formamos parte da equipe regional de estratégia e transformação, dentro da equipe da SBTi, e nós lideramos toda a frente de engajamento da SBTi na América Latina. Então, esse mesmo webinar que vocês estão assistindo aqui em português hoje, a gente vai fazer amanhã para os colegas dos outros países da América Latina, os nossos colegas hispanohablantes. Este webinar está sendo gravado. A gravação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube em alguns dias. E nós também vamos enviar para todos vocês o PDF com essa apresentação. Então fiquem tranquilos que em alguns dias vocês vão receber toda essa informação. E, bom, fazendo uma brevíssima introdução aqui à SBTi, ou à iniciativa Science Based Targets, como vocês sabem, nós somos uma organização de ação climática corporativa, então trabalhamos com empresas grandes e pequenas e com instituições financeiras, apoiando essas empresas, esse setor privado, na sua transição rumo às emissões líquidas zero. E para isso nós disponibilizamos estándares, critérios, ferramentas, para que esse setor privado possa, então, elaborar as suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, de maneira a atingir essas emissões líquidas zero antes do ano de 2050. E, além disso, nós temos uma subsidiária chamada SBTi Services, que avalia e valida as metas das empresas, e sempre que elas cumprem todos os critérios, elas são aprovadas e consideradas como baseadas na ciência, ou baseadas na ciência. A SBTi está constituída formalmente no Reino Unido, onde fica a nossa sede, mas a SBTi é uma organização independente há relativamente pouco tempo. Ela foi fundada por 5 organizações internacionais, que são o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, a Coalizão Women Business, o WRI e o WWF, e nós seguimos colaborando e trabalhando em estreita colaboração com essas organizações, às quais a gente estende sempre os nossos agradecimentos pelo apoio contínuo ao nosso trabalho. E bom, entrando aqui um pouquinho na versão 2 do nosso Corporate Net Zero Standard, o nosso foco nessa segunda versão do Standard foi partir da ambição para a ação. E para isso, nós trabalhamos aí em 3 pontos-chave nessa versão 2. O primeiro deles sendo expandir as opções para o estabelecimento de metas. Então, como a gente vai ver ao longo desse webinar, nós incluímos novos métodos para o estabelecimento de metas de escopos 1, 2 e 3. Nós também estamos aqui olhando bastante para como nós podemos mobilizar mais ações para a descarbonização, então, sempre com foco na descarbonização direta, e depois apoiando as empresas a se capacitarem para que elas tomem ações também nos níveis sistêmico e ou setoriais, e para isso nós criamos aí uma hierarquia de mitigação, nós vamos falar mais sobre isso nos seguintes slides. E nós também temos aqui agora um foco especial na implementação e no progresso das metas. Então, indo mais além do estabelecimento de ambições, nós vamos olhar bastante para como as empresas estão implementando as suas metas e progredindo com relação ao cumprimento aí dessas metas estabelecidas. E bom, como a gente elaborou esse standard, né? Foi um processo de quase 2 anos aí. Muitos de vocês que estão aqui provavelmente participaram, né? Nós estamos aí propondo um padrão muito mais inovador, bastante focado na ação, mas ele segue aí altíssimos padrões científicos e também de participação das nossas partes interessadas. Então, nós temos uma estrutura de governança bastante rigorosa e essa estrutura é orientada pelos princípios da ISEO, da qual nós fazemos parte agora. Esse processo teve um envolvimento muito robusto e muito colaborativo das nossas partes interessadas, e nós ouvimos aí diversos pontos de vista. Nós tivemos também fortes contribuições técnicas de pesquisadores, acadêmicos e especialistas no assunto ao longo de todo esse processo. Tudo isso foi deliberado e ponderado de forma bastante transparente pelos nossos grupos de trabalho de especialistas que nos acompanharam ao longo de todo esse processo de revisão do standard. E, finalmente, esse processo foi supervisionado e aprovado por conselheiros independentes que fazem parte do Conselho Técnico da SBTi.
E aqui na apresentação vocês têm os links aí para esses diversos temas e podem conhecer mais sobre cada um deles, inclusive sobre quem forma parte do Conselho Técnico da SBTI. E bom, como a gente falou no slide anterior, esse processo ele foi construído a muitas mãos, com muita participação de vocês. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer muitíssimo a todos vocês que participaram desse processo junto com a gente. Então, nós tivemos duas consultas públicas, projetos piloto e várias outras oportunidades de que as nossas partes interessadas contribuíssem com a elaboração desse standard. E vocês não se negaram, muito pelo contrário, os nossos stakeholders latino-americanos participaram de forma muito efetiva em todas essas etapas. E, obviamente, essa versão 2 do Standard é o resultado também de toda essa participação de vocês. Então, nós tivemos um envolvimento recorde ao longo desse processo, com mais de 1.700 respostas às duas consultas públicas. Tivemos 320 empresas participando dos projetos piloto, das diferentes etapas que elas tiveram, mais de 60 países representados durante as consultas públicas, com uma participação recorde da América Latina, e aí mais de 100 indivíduos com expertise no tema nos apoiando ao longo de todo o processo por meio dos grupos de trabalho que nós tivemos sobre diversos temas. E bom, algo muito importante para a gente cobrir aqui hoje é o processo de transição da versão atual do Standard, né, a versão 1.3, para a versão 2.0. 1.3.1, na verdade, eu acho que é a versão atual. Mas enfim, como vai ser a transição da nossa versão atual para a versão 2, que é a que a gente vai falar aqui hoje? Esse processo vai ser gradual. Então, nós lançamos a versão 2 do Standard em junho, há quase um mês, e essa versão está já disponível. Nós estamos ainda elaborando vários documentos que vão subsidiar o processo de elaboração de metas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Mas a versão 2, ela só vai se tornar obrigatória, mandatória em 2028, o que significa que daqui até lá as empresas poderão seguir usando a versão atual do Corporate Net Zero Standard, assim como a versão atual dos critérios para o estabelecimento de metas de curto prazo. Então, ambas seguem válidas até o finalzinho de 2027. O processo de avaliação de metas, né, de Target Validation, vai começar só em 1º de fevereiro, né? Então, daqui até lá, aí a gente tem um tempo para finalizar alguns documentos que estão em elaboração. Vocês também podem se familiarizar com essa segunda versão do Standard, e em fevereiro do ano que vem a gente começa formalmente o processo de validação de metas. E aí, obviamente, todas as empresas que já têm metas aprovadas com a versão 1 do Standard ou com as metas, com os critérios para metas de curto prazo, seguirão com as suas metas aprovadas e válidas, até que essas metas precisem ser revisadas, né? Então, seja por conta do Mandatory 5-Year Review, seja por conta de uma atualização voluntária ou uma atualização obrigatória. Então, as metas seguem válidas, não se preocupem. E bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra então para a Mila, que vai nos acompanhar nos próximos slides. Obrigada, Lígia. Bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Bem, a gente vai apresentar aqui como foi estruturado a nova versão, esse padrão, a versão 2. Então, Lígia, se você puder passar para frente. O padrão ele vai estar estruturado, ele está estruturado, ele já foi publicado, não? Ele está estruturado em forma de capítulos. Então, ao longo dessa apresentação aqui também, nós vamos apresentar conforme o padrão também está organizado. São 6 capítulos e eles são sobre governança das emissões líquidas zero ou net zero. Capítulo 2, avaliação do ano base da meta. Capítulo 3, estabelecimento de metas, quais são os métodos, né, para estabelecer metas de escopo 1, 2 e 3. Capítulo 4, sobre a implementação das metas, e aqui a gente traz também uma hierarquia de priorização da implementação dessas metas. Capítulo 5 vai trazer e tratar sobre reporte e avaliação do progresso dessas metas. E, por fim, capítulo 6 é sobre responsabilidade pelas emissões contínuas, e a gente explica também o que são essas emissões contínuas quando a gente chegar ali no capítulo 6. Então, se a gente puder passar para o próximo. Essa versão 2 do padrão também, ela traz um ciclo de metas, o ciclo da empresa, né? Como ela passa por essas metas. Então, vamos acompanhar aqui junto comigo. Na direita, a gente tem esse ciclo e eles têm letras. E aí, na esquerda, a gente tem a legenda dessas letras. Então, a empresa começa justamente ali pelo ponto A, que é a verificação da elegibilidade da empresa, e também a gente já trata do tema de governança. A questão da elegibilidade da empresa também, ela vai ser pontuada
também com respeito à categorização, que também vai ser um capítulo aqui que a gente vai cobrir, vai ser um tema que a gente vai cobrir nessa apresentação, mas então a gente tem esse ponto inicial, que é a elegibilidade da empresa e a governança. Então, a gente segue depois aqui para o ponto B, que seria a avaliação do ano base da meta, que a Lígia depois vai explicar com mais detalhe como que acontece essa avaliação do ano base. Seguimos, então, para justamente a definição ou estabelecimento de metas e pelo processo de validação pela SBTI. Ahn, Passamos para o processo de implementação e reporte anual. Seguimos pela avaliação de fim de ciclo, que ela pode acontecer dentro de 12 meses após o fim do ciclo. E aí a gente retoma e se encaminha, então tudo isso acontece no ciclo de 5 anos, e depois a gente encaminha para a renovação de metas de novo ciclo, que ele pode acontecer 24 meses antes do fim desse ciclo, então as empresas elas podem começar a se preparar antes do término do mesmo, mas elas também têm um período aí de até 12 meses depois do fim desse ciclo para passar e começar novamente. Então, vocês vão ver que, na verdade, quando a gente vai tratar de metas, a gente vai tratar sempre, entre aspas, de metas de curto prazo a cada 5 anos, porque a gente tem sempre essa trajetória, esse ciclo a cada 5 anos que as empresas vão passando. E a Lígia e eu vamos apresentar com mais detalhes ao longo dessa apresentação. Se puder passar para o próximo, Lígia, por favor. Bem, então vamos lá. É, Aqueles que participaram ativamente, e são muitos de vocês aqui, durante as duas consultas públicas, a gente já vinha comentando sobre a categorização. Então, as empresas, no, na versão atual, na versão vigente, hoje as empresas são classificadas unicamente pelo seu tamanho, não? Então, a gente tem as corporates, em inglês, se vocês acessarem o nosso dashboard, e a gente tem as SMEs, que são as pequenas e médias empresas. E durante todo o processo de consulta pública, a gente veio trazendo esse conceito de categoria A e categoria B. Porque não somente hoje a gente tem corporate e SMEs, mas a gente também tem rotas dedicadas e diferentes para cada uma delas. Então, o intuito aqui é a gente não ter mais duas rotas distintas, a gente tem uma rota única e, a depender da categoria da empresa, se ela for categorizada como A, os critérios são obrigatórios e alguns dos critérios obrigatórios para a categoria A serão opcionais para as empresas de categoria B. Para além disso, a, a inspiração por trás também de trazer essa questão da categoria A e B é que não somente a gente traz o conceito de diferenciação de empresas pelo seu tamanho, mas também pela geografia. Então, a classificação geográfica ela vai ser definida pela jurisdição onde a empresa controladora, sua sede final, ela está constituída e ela vai seguir as categorias de renda econômica estabelecidas pelo Banco Mundial. Então, à direita aqui da nossa tela, a gente tem um mapinha onde a gente consegue ver a classificação segundo o Banco Mundial. E a SBTI vai justamente fazer uso dessa classificação que o Banco Mundial está dando aqui para a gente. Então, guarda essa informação aqui, que é muito importante. E aí, vamos retomar aqui justamente as categorias A e B. Então, que empresa vai ser categoria A e que empresa vai ser categoria B? Então, pensando aqui em termos de geografia, pensando em qualquer país, então não importa onde a empresa esteja localizada, né, a sua empresa controladora final esteja sediada, se ela tiver um faturamento líquido igual ou maior que 450 milhões de euros, ou ela tiver um FTE, que no inglês a gente trouxe aqui para o português como funcionários equivalentes em tempo integral, que seja maior ou igual que 1.000 funcionários, se pelo menos um desses critérios for equivalente, não importa em que região, em que país esteja localizado essa controladora, ela é uma categoria A. Então, essas empresas, pronto, já colocamos nessa caixinha categoria A. Agora vamos olhar para o mapa, para os países que são classificados como países de alta renda. E no caso, são esses países com um verdinho mais escuro, né, que em inglês fica high income. Então, se essas empresas com as controladoras sediadas, localizadas nesses países de de alta renda, se elas tiverem juntas o escopo 1 e 2 somados, igual ou maior que 10 mil toneladas de carbono equivalente, ou atenderem a pelo menos dois dos critérios da segunda linha ali que a gente está vendo, balanço patrimonial de 25 milhões, ou faturamento líquido, ou número de funcionários igual a 250, desses três, se dois forem verdades, ou se a somatória do escopo 1 e 2 for maior ou igual que 10 mil, elas também serão empresas de categoria A. Se nada do que eu falei até o momento faz sentido e não se aplica para a empresa, então todo o restante
é classificado como uma empresa de categoria B. Então, qualquer empresa que não atenda nada do que a gente esclareceu, ela é automaticamente uma empresa de categoria B. E essa informação é importante porque ao longo de todo o standard, vocês vão ver que a gente tem bastante tabelas. Para quem já aproveitou e deu uma conferida no PDF, os critérios eles estão formatados em tabela. Então, sempre vem se aquele critério ele é obrigatório para ambas ou se vai ser obrigatório apenas para as empresas de categoria A e vai ser opcional para a empresa de categoria B. Podemos seguir, Ligia. Bem, aqui a gente vai tratar então do primeiro capítulo, capítulo 1 do Standard, que é a governança das emissões líquidas zero. Se a gente puder passar para o próximo. Fortalecendo a responsabilidade. Então, o que que isso quer dizer? Em termos práticos, a gente colocou alguns critérios no padrão que é necessário que o nível mais alto de governança da empresa concorde em assumir a responsabilidade geral por essas metas, incluindo o estabelecimento e a submissão, bem como a supervisão e a implementação dessas metas. Então, a gente quer que os cargos de liderança, de governança mais altos da empresa estejam responsabilizados, estejam atrelados, estejam acompanhando as suas metas. Também seria necessário submeter e apresentar uma descrição das estruturas de governança responsáveis por justamente supervisionar e implementar as metas. E é necessário também estabelecer processos documentados justamente para reportar o progresso e realizar essa revisão periódica que a gente também comentou que faz parte desses ciclos a cada 5 anos no mínimo, né? Ou qualquer ajuste que possa acontecer ao longo desse ciclo. Então, trazendo o nível mais alto de governança da empresa para dentro da discussão e da responsabilidade que tem sobre essas metas, a gente fortalece também a própria meta dentro da organização. Se a gente puder passar para a próxima, Lígia. Obrigada. Bem, todas as empresas elaborarão um plano de transição categoria A e B. Eu já vou pular aqui para a parte de baixo do slide de vocês, que vocês vão perceber que, apesar de todas elaborarem um plano de transição, as empresas de categoria A, elas serão obrigadas a publicar também os seus planos de transição. E aí elas têm prazo para realizar isso dentro de 15 meses após a validação da meta. Então, todos precisam desenhar esse plano. E o que constitui esse plano? Também está tudo detalhado no padrão, com critérios. Então, precisa ter os detalhes da meta, quais as ações previstas para cumprir essas metas, qual o escopo. Então, todas as fontes de emissão e atividades cobertas por essas metas e quais são as premissas e dependências. Quando fizer sentido, quando for necessário, quando relevante, também qual que é o compromisso de eliminação gradual em consonância com as trajetórias de emissão net zero sobre o uso de combustíveis fósseis que não tenham abatimento dessas emissões e também a identificação de atividades com alto índice de emissões, que em inglês fica AEI. Então, se vocês precisarem procurar pelo PDF, é a sigla em inglês de atividades com alto índice de emissões. Bem, agora eu vou devolver um pouco para a Lígia, e aí ela vai avançar agora com o capítulo 2 e depois eu retomo aqui. Obrigada, Mila. Gente, fiquem conosco, temos muito aqui para passar, tá? Então, vamos respirar, tomar uma aguinha e seguir aqui com a gente, tá? Então, agora a gente vai entrar num capítulo que fala sobre a avaliação do ano base da meta, né? Que é fundamental para que uma empresa possa começar o processo de estabelecimento das suas metas. E obviamente por quê? Porque a gente quer que essas metas sejam construídas em cima de bases muito sólidas, para que esse ciclo de estabelecimento de metas, como a Mila falou, vão ser ciclos aí de 5 anos, sempre, claro, alinhados às trajetórias de descarbonização que vão nos levar às emissões líquidas zero. A gente quer que esses ciclos estejam estabelecidos em cima de bases sólidas, robustas, para que eles funcionem bem aí ao longo de todo o processo. Então, o que que essa empresa vai fazer? Quando ela começar o processo de validação de metas dela, ela vai primeiro submeter informações sobre o ano base da sua meta. E esse ano base, aqui a gente já tem uma diferença com relação à versão atual do Standard, que é o ano base da meta vai ter que ser sempre o ano mais recente para o qual a empresa tem aí os seus inventários de emissões de gases de efeito estufa elaborados de forma bastante robusta e ambiciosa, com dados abrangentes e relevantes. Então, o ano base tem que ser o ano mais recente. Em seguida, a empresa vai submeter os seus inventários de emissões de gases de efeito estufa. Esses inventários têm que ser os inventários físicos e sempre alinhados aos padrões do protocolo de gases de efeito estufa, do protocolo GHG.
Além disso, essa empresa também vai submeter uma contabilização separada das ações e dos instrumentos de mercado que ela esteja utilizando e que não estejam refletidos no inventário físico de gases de efeito estufa. Então, aí a gente tem um tema das ações e instrumentos de mercado que vão aparecer mais para frente nos próximos capítulos, e elas também vão ter que fornecer informações sobre o consumo de eletricidade. Então, tanto sobre o consumo total de eletricidade, incluindo a geração dentro e fora do controle da empresa, quanto sobre a porcentagem de consumo de eletricidade de baixo carbono, que aqui pelas siglas em inglês a gente chama de LCE. E isso aqui vale tanto para as empresas de categoria A quanto para empresas de categoria B. No entanto, as empresas de categoria A, elas vão ter que cumprir aí com alguns critérios adicionais, então submeter informações adicionais, especialmente sobre as emissões de escopo 3. Então, o que essas empresas de categoria A vão ter que fazer? Primeiro, elas vão ter que identificar quais são as suas categorias significativas de escopo 3. E aí, por categoria significativa, nós entendemos aquelas que representam 5% ou mais do total de emissões de escopo 3. E aqui a gente está falando das categorias de 1 a 14. A gente sabe que existe a categoria 15 com as emissões financiadas, mas as empresas que tiverem emissões significativas nessa categoria 15, elas devem seguir o nosso estándar para instituições financeiras, que a gente chama de FINS. Então, aí o FINS vai dizer como essas empresas vão estabelecer metas para essas emissões da categoria 15. Então, aqui a gente está falando de 1 a 14. E aí, vão determinar quais são essas categorias significativas e elas vão reportar quais são essas categorias e quanto elas estão emitindo em cada uma delas. A seguir, essas empresas de categoria A, elas também vão precisar identificar as atividades com alto índice de emissões, ou em inglês, como a Mila estava falando, Emission Intensive Activities, EIAs. Essas atividades, essas EIAs, elas são aquelas que representam 5% ou mais do total de emissões de escopo 3. E elas podem estar dispersas em várias categorias aí de escopo 3. Essa empresa pode agrupar depois essas atividades, mas elas precisam identificar e quantificar todas elas. No Standard, nós temos um anexo, o anexo A, que descreve todas essas atividades. Aqui nessa tabela da direita, a gente tem apenas uma representação gráfica visual mais bonita da tabela extensa que a gente tem lá no anexo A, mas só para vocês terem uma ideia de quais são algumas dessas atividades. Essa lista aqui não é exaustiva, tá? Então, elas podem ser commodities, né? Por exemplo, cimento, aço, alumínio, ou commodities do setor flag ou afolu. Elas podem ser emissões relacionadas ao transporte e também aos produtos vendidos. Então, elas estão ali, elas podem estar ali espalhadas por diversas categorias. E, além desses critérios específicos para as emissões de escopo 3, as empresas de categoria A também vão precisar fornecer ou obter, na verdade, uma garantia de terceira parte independente para o seu inventário de emissões e para algumas outras métricas. Então, isso é obrigatório para as empresas de categoria A. E aí, bom, entremos então aqui no processo de estabelecimento de metas em si. E aí é que a gente vai passar por todos os três escopos de estabelecimento de metas. No entanto, antes da gente fazer isso, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês sobre os tipos de metas que a versão 2 do Corporate Net Zero Standard traz, e como elas se aplicam para cada um dos três escopos de emissões e para cada categoria de empresa. Então, o que acontece? Atualmente, a gente tem o Corporate Net Zero Standard, que define como estabelecer metas net zero. E a gente tem um outro documento, que é o nosso documento de critérios para metas de curto prazo, que define como estabelecer metas de curto prazo, né? Que atualmente podem ter entre 5 e 10 anos. Agora, a versão 2 do Standard, ele vai trazer tudo isso junto. Então, a versão 2 do Standard, ela determina como as empresas devem estabelecer metas de curto e metas de longo prazo. Então, aqui a gente tem essa tabelinha e a gente tem três linhas. Nas linhas, a gente tem os tipos de metas. Então, metas de curto prazo, que agora vão ser de ciclos de 5 anos, metas de longo prazo, que são aquelas que vão nos levar a níveis residuais de emissões, no máximo até 2050, e finalmente as metas de emissões líquidas zero ou net zero, que vão exigir aí metas de curto e longo prazo para os três escopos, além da neutralização das emissões residuais no ano da meta de emissões líquidas zero. E bom, na coluna a gente tem cada um dos escopos, nas colunas, desculpem, e as categorias aí, os tipos de empresas. Então vamos começar
pelas metas de curto prazo. Essas metas, elas vão ser obrigatórias para o escopo 1, para as empresas de categorias A e B, também obrigatórias para escopo 2, para ambas as empresas, as categorias de empresa, e para escopo 3, elas vão ser obrigatórias apenas para as empresas de categoria A, e justamente por isso elas tinham que cumprir com aqueles critérios adicionais que a gente acabou de falar. Quando a gente olha para as metas de longo prazo, essas metas elas vão ser obrigatórias para o escopo 1, a depender do método que vai ser escolhido para o estabelecimento de metas, e a gente já vai falar sobre eles. Para o escopo 2 e para o escopo 3, as metas de longo prazo não são obrigatórias para nenhum dos dois tipos de categoria de empresas. E, finalmente, as metas de emissões líquida zero, as metas net zero, elas são opcionais para todas as empresas. Quando as empresas forem estabelecer essas metas, elas devem incluir metas de curto e longo prazo para os três escopos e elas devem também neutralizar as suas emissões residuais. Ok, então vamos agora para as metas de escopo 1. Então, nas metas de escopo 1, a gente tem três tipos de métodos disponíveis para o estabelecimento dessas metas. Dois deles já são amplamente conhecidos, que são os métodos de emissões absolutas e o método de intensidade de emissões, os dois que estão aqui nos gráficos na nossa tela. Então, mais ao centro, a gente tem uma representação gráfica do método de emissões absolutas, que basicamente vai reduzir as emissões absolutas de forma linear a uma taxa alinhada às trajetórias net zero, amplamente conhecido, né? Já temos esse método. E para esse método, se as empresas escolherem esse método para o estabelecimento de uma meta de escopo 1, o estabelecimento de uma meta de longo prazo é opcional. O segundo método, amplamente conhecido, é o método de intensidade de emissões, que está aqui à direita da nossa tela, o gráfico, né? Também amplamente conhecido é o nosso SDA, ou Sectoral Decarbonization Approach, disponível para alguns setores de altas emissões, geralmente, né, setores industriais. Esse método vai reduzir a intensidade de emissões a uma taxa consistente com uma trajetória setorial e sempre alinhada aí com essas trajetórias net zero também. As empresas que escolherem esse método de intensidade de emissões têm que estabelecer uma meta de longo prazo de forma obrigatória, né? Então, a gente tem esse destaque ali nos quadradinhos em roxo. E, finalmente, a gente tem um terceiro método. Esse, sim, é um método novo, ele foi introduzido durante o período de consulta pública e ele ficou, né, na versão final. Então, esse método a gente está chamando de método de transição de ativos, e ele pretende reduzir as emissões absolutas das emissões de escopo 1 de acordo com um plano de descarbonização de ativos, ou em inglês, o Asset Decarbonization Plan, ou ADP, pelas siglas em inglês. E aí, esse método, ele parte do pressuposto de que sabemos que o processo de descarbonização não é linear, muitas vezes ele acontece de forma faseada, e aí, depois de um amplo processo de revisão de literatura e consulta às nossas partes interessadas, ouvindo das empresas de que forma, na prática, esse processo de descarbonização acontece, nós introduzimos esse método. E aí, esse método, ele vai ter duas abordagens para o estabelecimento dos planos de descarbonização. Uma abordagem que a gente está chamando de baseada em marcos temporais pré-definidos e uma abordagem baseada em orçamentos de carbono. E aí, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas. Então, aqui a gente tem um plano de descarbonização de ativos fictício para ativos de geração de energia. Na esquerda, a gente tem a abordagem de marcos pré-definidos e na direita, a gente tem a abordagem de orçamento de carbono. E aí, a abordagem de marcos, o que ela vai fazer, né? Ela vai fazer com que essa empresa, para cada ativo ou para cada grupo de ativos, ela defina um cronograma de descarbonização desse ativo, né? De descomissionamento ou eliminação gradual desses ativos. E isso tem que ser feito tomando como referência três pontos. Primeiro, a vida útil técnica desse ativo restante. Segundo, um marco de transição baseado na ciência, derivado da trajetória de referência, então dado aí pela SBTi, e ou C, o ano de emissões líquida zero da empresa. Então, usando essas três referências, a empresa vai construir um cronograma para fazer a transição desses ativos de altas emissões. E a segunda abordagem para o estabelecimento, para a elaboração desses planos de descarbonização de ativos, é a abordagem de orçamento de carbono. Então, nessa abordagem, o que a empresa vai fazer, ela vai calcular o orçamento total de carbono dos seus ativos,
tomando como base aí uma trajetória de referência fornecida pela SBTi. Então, ela vai saber, digamos, quanto esses ativos emitem, consequentemente, qual é o orçamento de carbono dela, quanto ela pode emitir ali dentro do período da meta dela. E com essa informação, ela vai então estabelecer um cronograma de descomissionamento para cada um desses ativos, de forma que as suas emissões totais, ao longo do período da sua meta, permaneçam dentro desse orçamento de carbono. Então, ela sabe quanto ela tem para emitir, ela sabe que em alguns momentos ela vai sobrepassar as emissões cumulativas da trajetória de referência e que em alguns momentos ela vai precisar, então, ficar abaixo dessas emissões cumulativas da trajetória de referência para que no total ela se mantenha dentro do orçamento de carbono. E aí ela vai então criar esse plano de descomissionamento baseado nesse orçamento de carbono que ela tem para gastar ao longo do período da sua meta. E aí, um ponto importante é que nós temos um documento adicional ao standard, que foi publicado também, que se chama Methods, Metrics and Pathways, em inglês, ou Métodos, Métricas e Trajetórias. E nesse documento nós explicamos em detalhes como cada trajetória de descarbonização foi construída para cada um dos métodos que estão disponíveis no standard, o que inclui o método de descarbonização de ativos. Então, vocês vão encontrar informações detalhadas sobre esses temas lá nesse documento. E esse documento também está aberto para comentários. Então, no final aqui da nossa apresentação, a gente também vai convidar vocês para submeterem comentários para esse documento até o final de julho. Bom, passando para as metas de escopo 2 e já vendo que estou um pouco atrasada, desculpe, Mila. É, o escopo 2 é bastante simples, então a gente também tem aqui o mesmo método de redução de emissões absolutas, mesmo princípio, né? Reduzir as emissões absolutas de escopo 2 de forma alinhada as trajetórias de emissões líquidas zero, e a gente tem um novo método, o método de alinhamento com eletricidade de baixo carbono. E aí, esse método, o pressuposto dele é que a gente vai aumentar a percentagem de eletricidade de baixo carbono, ou LCE pelas siglas em inglês, que essa empresa que está utilizada, contratada ou equiparada, sempre em trajetórias lineares e em conformidade com as trajetórias de emissões líquidas zero. Então, a ideia é que essa empresa vai ter aí uma trajetória de convergência para a trajetória de referência estabelecida pelas trajetórias alinhadas às emissões líquidas zero. E aí a gente está definindo aqui a LCE como um gerador individual que tem emissões diretas de gases de efeito estufa que sejam menores do que 0,048 kg de CO2 por quilowatt-hora. Então a gente tem aqui a referência. Essa referência vai mudar ao longo do tempo, vai diminuir, mas começa aí com esse valor. Além disso, as empresas de categoria A, elas precisarão fazer uma estimativa do crescimento esperado do consumo de eletricidade ao longo do período da meta. E por quê? Porque caso seja necessário, se esse crescimento ultrapassar 20% ao ano, elas vão precisar estabelecer uma meta de redução das emissões absolutas. Então, aqui a gente tem um critério adicional para as empresas de categoria A, para as metas de escopo 2. E, finalmente, passando para o nosso escopo 3. Então, no escopo 3, a gente também vai ter aí dois tipos principais de metas para estabelecimento das dois tipos principais de metas para estabelecimento de metas, ficou um pouco repetitivo, para que a gente reduza aí as emissões de escopo 3. A gente vai ter as metas de redução de emissões, também metas de redução absolutas aí das emissões de escopo 3, e a gente vai ter um novo tipo de meta, que são as metas de alinhamento. Na verdade, não 100% novas, porque de alguma forma a gente já tinha metas na verdade, de engajamento no passado, né? Mas essas metas de alinhamento, elas partem do pressuposto que essa empresa precisa aumentar a participação de atividades ou de contrapartes em toda a sua cadeia de valor, então tanto upstream quanto downstream, que tenham menor intensidade de carbono e que estejam alinhadas ao net zero. E aí, de que forma que ela pode medir o aumento dessa participação de atividades ou contrapartes? Ela pode medir isso de quatro formas. Ela pode medir como. Aí a gente tem aqui à direita, nessa tabelinha com fundo cinza, essas quatro formas. Então, ela pode medir como um alinhamento entre fornecedores e clientes, então, aumentando a participação de fornecedores e clientes de Tier 1, que estejam em transição ou alinhados a metas net zero, como um alinhamento de volume de, por exemplo, commodities adquiridas
ou de transporte que tenham menores emissões, como alinhamento com o uso dos produtos, então aumentando a participação de produtos que tenham fase de uso de menor emissão de carbono, e também, finalmente, com um alinhamento do fim de vida útil dos produtos, ou seja, aumentando a participação de produtos projetados já com soluções que tenham um fim de vida circular, então que sejam aí mais eficientes. Então, ali a gente tem os dois tipos de metas. E aí a gente tem um processo para o estabelecimento dessas metas. Então, vamos começar aqui pela esquerda com os 4 passos que as empresas precisam seguir, então, para estabelecer essas metas de escopo 3. Primeiro, como a gente já viu, elas devem definir as categorias significativas e incluir essas categorias significativas na meta. Então, todas aquelas que representarem 5% ou mais do inventário físico de emissões total do escopo 3. Depois, elas vão identificar o que pode ser excluído das metas. Então, algumas fontes de emissões podem ser excluídas, mas precisam ser reportadas. Eu não vou descrevê-las aqui, mas elas estão descritas no documento. Passo 3, opcionalmente, elas podem estabelecer metas para atividades com alto índice de emissões, que a gente já falou um pouquinho aqui. Então, isso não é obrigatório, elas podem estabelecer, mas elas têm que, obrigatoriamente, mapear e reportar quais são essas atividades. E aí, finalmente, passo 4, elas vão selecionar a abordagem que elas vão usar para o estabelecimento de metas. E aí é isso que a gente tem descrito nessa figura aqui com fundo cinza. Então, se a gente começar do topo, as 3 caixinhas que a gente vê aqui, elas descrevem as abordagens disponíveis. Então, a primeira abordagem é estabelecer uma meta geral, ou seja, uma meta para todas as emissões, que seja de redução absoluta dessas emissões. A segunda abordagem é estabelecer também uma meta geral, mas aqui uma meta de alinhamento entre fornecedores e clientes. E, finalmente, a gente tem uma terceira abordagem, que é estabelecer metas para categorias e atividades específicas. Então, no fim, com essa abordagem, essa empresa vai ter várias metas aí, uma para cada categoria ou para cada atividade específica. E aí, no Standard, a gente tem uma tabela com toda a informação, né, cruzando aí as abordagens disponíveis com as categorias, que é o que a gente está vendo aqui representado de uma forma mais bonita nessa nossa imagem. Mas aí, cada categoria vai ter um conjunto de abordagens disponíveis e a empresa vai escolher, então, qual abordagem ela vai usar. E quem escolher utilizar essa abordagem de categorias e atividades pode depois agrupar essas metas para fins de comunicação e comunicar como uma única meta, mas só para fins de comunicação, para fins de estabelecimento de metas, as metas têm que ser aí separadas. E aí, gente, de forma muito rápida e atrasada, ah, esses são os nossos métodos para estabelecimento de metas de escopos 1, 2 e 3. E aí eu vou passar para a Mila, que vai falar sobre a implementação dessas metas. Obrigada, Lígia. Momento de pausa, respiração e um pouco de água. Por isso essa dinâmica também aqui da gente ir trocando os capítulos para também não ficar muito exaustivo para quem está nos ouvindo. Então vamos seguir aqui para o capítulo 4, que é a implementação das metas. Como eu já tinha dado um pequeno spoiler na abertura dessa apresentação, Lígia, se você puder seguir para o próximo slide, por favor. É um novo capítulo específico desse padrão, que ele vai introduzir uma hierarquia de implementação, e a gente vai detalhar isso no slide a seguir, e ele também vai reconhecer os instrumentos de mercado e projetos que atendam aos critérios de integridade como ferramentas válidas para a implementação e o progresso dessas metas. Vamos para o próximo, que eu acho que o próximo slide é mais interessante de apresentar, que é justamente essa hierarquia. Então, a gente estava falando de hierarquia, já falei 3 ou 4 vezes hierarquia de implementação, o que seria ela, não é mesmo? Então, as empresas, elas avaliam e elas implementam ações do nível de atividade mais próximo delas, né, as atividades que são diretamente as fontes de emissões que refletem nesse inventário físico de gás de efeito estufa, e essa é a primeira prioridade, e aí a gente tem outros níveis de abordagem. E aí, essa hierarquia de implementação ela foi desenhada justamente para que as empresas elas possam partir dessas atividades que têm um maior impacto direto nos seus inventários e, a depender do acesso da implementação justamente do desenho dessas metas que a Lígia acabou de apresentar, antes de partirem para ações menos diretas e mais gerais ao nível de setor. Então, o primeiro nível aqui, a gente vai descendo a escadinha. O primeiro nível é o nível da atividade, como eu comentei, são as atividades, as ações que visam justamente diminuir as emissões
responsáveis que refletem integralmente, diretamente o inventário físico, e aí quando todas as ações viáveis no nível da atividade já tiverem sido esgotadas, não existe mais para onde ir, digamos assim, a empresa pode começar a avaliar opções de implementação no conjunto de atividades, que seriam as ações direcionadas a fontes de emissão dentro de um sistema compartilhado, do quais as empresas obtêm ou fornecem insumos entre si. E aí, se restrições estruturais impedirem a ação no nível de atividade ou do conjunto de atividades, a gente também tem aqui o terceiro nível, a terceira escada, a terceira hierarquia, que é o nível setorial, que são as ações direcionadas a fontes de emissão dentro de um mercado ou de uma região geográfica determinada, relevante, onde uma empresa opera ou de onde obtém os seus insumos. E aí, se uma descarbonização suficiente não for alcançada dentro do período da meta, também a gente propõe, recomenda, não é um critério, não é uma obrigatoriedade, ações facilitadoras. E aqui um parênteses, porque essas ações facilitadoras, elas não contribuem para o progresso da meta, mas elas são recomendadas, porque pelo próprio nome, né, elas representam uma melhor prática, quando uma descarbonização não pode ser feita suficientemente a nível do setor, o conjunto de atividades ao nível da atividade, mas a longo prazo elas possivelmente possibilitarão essas outras hierarquias. Então, são ações adotadas para enfrentar restrições estruturais, a fim de viabilizar a descarbonização futura. Eu acho que o próximo slide a gente tem alguns exemplos, e aí eu gostaria justamente de falar do escopo 2. Eu acho que é um exemplo aqui mais fácil de apresentar para vocês. Então, a gente tem os exemplos, esse material depois vai ser compartilhado com vocês, mas a gente vê que nas linhas, a gente tem na primeira linha exemplos de escopo 1, na segunda escopo 2, no terceiro escopo 3. E as colunas representam justamente esse nível de hierarquia que a gente estava compartilhando aqui. Então, se a gente olhar a segunda linha, que trata do escopo 2, qual seria um exemplo de aplicação de hierarquia a nível de atividade, que é aquele primeiro degrau que a gente estava avaliando? Seria instalar sistemas de energia renovável no local, também conhecidos como on-site, ou obter fornecimento direto de geração de baixo carbono, né, LCE, de fora do local, mas diretamente conectada e unicamente conectada ali com a unidade fabril, com a empresa em si. Se isso não for possível, né, por estruturas, por questão física, por mercado, aí a gente entra no segundo nível de hierarquia, que seria o conjunto de atividades. Então, ainda no escopo 2, uma outra opção, a nível de conjunto de atividades, seria celebrar um contrato de compra de energia, ou também conhecidos como PPAs ou PPAs, com um novo parque eólico que gera eletricidade na rede. Se esse também não for um mecanismo possível, suficiente, a gente entra aqui no terceiro nível de hierarquia, que é o nível setorial. Então, é uma empresa que opera dentro de uma rede elétrica de alta intensidade de carbono e que não tem instrumentos de mercado para realizar justamente a utilização dessa energia elétrica de baixo carbono, compra certificados e ACs de fora da região de capacidade de entregabilidade, e aí a gente tem alguns detalhes, alguns critérios que são mais detalhados no standard. Então, aqui é só para exemplificar. E aí, por último, uma ação facilitadora. Vamos supor, nada do que foi apresentado aqui é possível. Não consigo gerar eletricidade on-site, não consigo assinar um contrato PPA, não existem certificados no mercado. Então, a sugestão é defender políticas favoráveis ou facilitar investimentos em infraestrutura de redes elétricas. E aí, justamente, isso não conta como progresso, como a gente havia comentado anteriormente, mas justamente ao realizar esse tipo de atividade, muito possivelmente a gente consegue cascatear e é possível que no primeiro momento tenham disponibilidade desses certificados a nível setorial, talvez seja possível a longo prazo a execução de um contrato de longo prazo, ou quem sabe um on-site. Então, aqui é só uma exemplificação de como que funcionaria essa hierarquização dessa implementação que a gente está comentando neste capítulo. Podemos passar para o próximo, Lígia. E aí, como eu havia comentado, esse capítulo também traz uma questão dos mecanismos, né, de mercado, então ações no nível do conjunto de atividades para a eletricidade. Então, a versão 2 do padrão do standard introduz novos requisitos que se aplicam à utilização dos instrumentos de mercado especificamente para a eletricidade. A gente já estava aqui no assunto de eletricidade, então
Vamos comentar sobre isso, sobre a capacidade de fornecimento. Então, os instrumentos de mercado, eles são limitados à geografia, às regiões de entrega. Então, a gente tem aqui não um asterisco, mas um número aqui de nota de rodapé, que é essa região de entrega, ela é definida como uma área geográfica no qual possa razoavelmente esperar que todas as fontes de geração de eletricidade conectadas a uma rede atendam às fontes de consumo de eletricidade conectadas a essa mesma rede. Sobre limite de idade. Então, justamente da onde eu estou comprando a eletricidade que eu estou utilizando na minha planta, na minha unidade. É, tem um limite que as geradoras elas devem ter sido comissionadas ou repotenciadas dentro de 15 anos da data que a gente está aplicando, utilizando aquele consumo de eletricidade. E aí, um outro tópico é sobre a equiparação temporal. Então, os atributos utilizados, eles devem atender à equiparação dentro de 12 meses, ou seja, dentro de um ano. Então, o, o, o consumo de eletricidade, ele vai ser equiparado dentro de uma eletricidade também gerada dentro daquela mesma janela. Ah, mas tem um parênteses aqui também, que as empresas de categoria A, com um uso significativo de eletricidade, esse uso é um consumo anual que seja maior ou igual que 10 gigawatt-horas, elas também serão obrigadas a calcular e reportar, foco no calcular e reportar, não precisam definir metas, mas é necessário calcular e reportar a porcentagem do consumo com equiparação horária. Então, neste momento, a equiparação horária ela não é um critério, ela não é uma obrigatoriedade, mas a gente está solicitando que as empresas de categoria A e que sejam altas consumidoras de eletricidade, elas reportem quanto de seu consumo. Hoje elas já conseguem, né, e terão nos seus próximos anos a equiparação horária. Então, o que ela consumiu dentro daquele horário ela também consegue comprovar que veio de uma energia de LCE, de Low Carbon Electricity, gerada dentro daquela mesma janela de tempo. E aí, um parênteses aqui à direita, tem um quadradinho falando que a SBTI pretende também realizar mais pesquisas sobre como essa equiparação horária deve ser implantada no contexto do estabelecimento de metas. Então, é, eu acho que eu devolvo agora para a Lígia, só o intervalo de fala foi rapidinho, eu dei uma corrida também, porque nos faltam acho que 12 minutos e ainda temos 2 capítulos para cobrir. Muito obrigada, Mila. E, gente, a gente sempre nessa dificuldade de tempo, né? Muita coisa para cobrir em pouco tempo, mas quem sabe depois a gente organize aí outros webinars e a gente vai ter, sem dúvida, outras oportunidades de apresentar esse tema de novo, tá bom? Mas então vamos partir aqui rapidamente para o capítulo 5 sobre reporte e avaliação do progresso das metas. Então, como a Mila tinha falado lá no início, a gente tem agora um ciclo completo que as empresas vão passar para fazer aí o estabelecimento, não apenas o estabelecimento das suas metas, né, como acontece hoje, mas elas também vão reportar formalmente para a SBTI como elas estão progredindo para a implementação dessas metas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter dois momentos aí de reporte. O primeiro deles vai ser um relatório anual, muito parecido com o que já acontece hoje, em que as empresas vão publicar nos seus próprios canais de comunicação como elas estão progredindo com relação ao alcance das suas metas. E além disso, além desse reporte do progresso, elas também devem dizer quais obstáculos elas têm enfrentado, né, no estabelecimento dessas metas e de que forma elas estão tentando sobrepassar esses obstáculos. Então, isso deve ser feito de forma anual nos canais oficiais aí, nos meios de comunicação oficiais da empresa. O que é novo aqui é o segundo tópico, que é a avaliação de fim de ciclo das metas. Então, a gente já falou, os ciclos vão ser de 5 anos, e aí o que vai acontecer é que, ao final desse quinto ano aí, do ciclo, as empresas deverão formalmente passar por um processo de avaliação de progresso. E aí elas vão ter que submeter aí informações para subsidiar essa avaliação, e a SBTI vai fazer uma avaliação formal desse progresso. E a partir disso, as empresas vão poder fazer uma série de declarações públicas com relação às suas metas. Um tema importante é que
Esses critérios para que as empresas reportem o progresso ainda não foram estabelecidos, né? A gente vai lançar um novo documento nos próximos meses, chamado SBTi Assurance Manual, e nesse documento a gente vai ter todas as informações sobre o processo de validação de metas e também sobre o processo de avaliação do progresso dessas metas. Então, isso ainda vai ser lançado, lembrando que o processo de estabelecimento de validação de metas só vai começar formalmente para a V2 em fevereiro do ano que vem. Então, por isso que a gente ainda tem essa janela de tempo. Bom, o que é importante vocês saberem aqui? Então, ao final de cada ciclo de 5 anos, as empresas deverão fazer essa avaliação, submeter formalmente informações para que a gente possa avaliar o progresso dessas metas. Elas têm até 12 meses para fazerem isso após o fim do ciclo, né? Então, tem que acontecer nessa janela de 12 meses. Elas vão receber, então, uma avaliação formal, um resultado formal da SBTi, e depois elas vão ter que publicar formalmente esse resultado, né, divulgar o progresso das suas metas em até 6 meses depois de terem recebido essa avaliação formal, o resultado dessa avaliação formal. E aí, obviamente, as empresas devem seguir estabelecendo novas metas, né? Lembrando que os ciclos são de 5 anos. E aí, esse processo de estabelecimento de novas metas, ele pode começar até 24 meses antes do fim do ciclo de uma nova meta e pode se estender até 12 meses depois do fim do ciclo dessa meta. Isso porque a gente não quer que nenhuma empresa fique sem metas enquanto ela está passando ali pelo processo de avaliação do progresso. Então, a gente tem essa janela um pouquinho maior para que ela possa fazer isso. Mas mais informações sobre esse processo vão vir no nosso Assurance Manual nos próximos meses. E aí, Mila, passo para você. Olha que eficiente que eu fui agora. Ixi, olha a cobrança. Obrigada, Lígia. Pessoal, estamos chegando no último capítulo, por favor. Fiquem aqui conosco, faltam 8 minutos e um capítulo apenas. E aí vamos comentar sobre responsabilidade pelas emissões contínuas. Se a gente puder ir para o próximo, Lígia, por favor. As emissões contínuas. Eu acho interessante que a gente faça uma apresentação inteira da SBTi sem aquele gráfico clássico que a gente tem das barras que são as emissões, a curva de descarbonização, o que que é o ano net zero, metas de curto prazo. Então, eu só deixo eu recapitular aqui para quem não lembra dele ou para quem nunca viu. A gente sempre tem um gráfico muito clássico de como que é a descarbonização de uma empresa, né? Onde a gente tem, imagina um gráfico, eixo X deitado, eixo Y de pé, e a gente sempre tem barras que representam as emissões. E então, a SBTi é sobre definir metas de redução de gases de efeito estufa. Então, essas barras, ao longo do tempo, elas vão diminuindo para justamente a gente chegar lá a longo prazo em emissões residuais, que é o que a gente comentou lá no começo das emissões de longo prazo. E aí, quando a gente chega nas emissões residuais e a gente neutraliza, a gente tem as metas de net zero, que é justamente emissões líquidas zero. Quando a gente neutraliza os resíduos, zerou e a gente ficou bem em cima do eixo X. Mas o que que acontece? Ao longo dessa descarbonização, todas essas barras são as emissões que continuam sendo emitidas, que são as emissões contínuas. Então, o que fazemos com elas enquanto nós estamos justamente na trajetória de descarbonização? Então, a gente tem aqui uma estrutura de responsabilidade por essas emissões, né? Então, a gente vai ter três fases aqui. A gente tem a fase 1, que é o programa opcional de reconhecimento, que são 3 níveis. Depois a gente tem a fase 2, pós 2035, que se aplica às empresas de categoria A, eu já vou explicar rapidinho. E a fase 3 da neutralização, como eu estava comentando desse gráfico, que eu espero que vocês todos tenham conseguido desenhar na cabeça de vocês, assim como eu desenhei na minha. Então, o programa opcional de reconhecimento, a fase 1, é as empresas, justamente sobre as empresas que optarem por cobrir uma parte dessas emissões contínuas, elas podem ser reconhecidas. E a gente tem as engajadas, as avançadas, as de liderança. Lídia, eu vou pedir para você avançar e depois a gente volta, só para eu mostrar aqui os critérios, o que são as engajadas, as avançadas e as de liderança. Vamos focar aqui na primeira coluna, que é a cobertura das emissões. Então, as empresas de categoria A e B, que cobrirem 1% ou mais do total do seu escopo 1, 2 ou 3, se tiver cobrindo 1% ou qualquer outro valor acima disso, elas já são engajadas. E aí vai ter um reconhecimento dentro do Target Dashboard para essas empresas, que elas estão fazendo algo além do necessário nesse momento, porque a fase 1 é opcional. Se as empresas elas cobrirem ao menos 10% do total das suas emissões contínuas, mas que ao mesmo tempo cubra 100% das emissões de escopo 1 e 2, se essas empresas são de categoria A,
elas já são classificadas como avançadas. Se elas são uma empresa de categoria B, elas são uma empresa classificada como de liderança. E agora, se a gente olhar para as empresas de categoria A, que cobriram 100% das suas emissões contínuas de todos os escopos, aí elas também recebem o nível de liderança. Então, essa é a cobertura das emissões para essa fase 1. Guarda essa informação. Lídia, se a gente puder voltar um slide. Isso. Aí a fase 2, que é pós 2035. A gente está apresentando esse webinar 2026, então daqui 9 anos, teremos uma pequena exigência aqui de responsabilidade para as empresas de categoria A. Então, as empresas de categoria A, elas são obrigadas a apoiar um volume crescente de remoções de carbono, aumentando a participação das remoções com maior durabilidade ao longo do tempo. E a fase 3 da neutralização se aplica tanto às empresas de categoria A quanto às empresas de categoria B. Agora, se a gente puder pular 2 slides que a gente passou primeiro, mais um. Isso. Então, justamente, o requisito pós-2035 e a neutralização no ano da meta das emissões líquida zero ou net zero. Então, a aplicabilidade, como eu comentei, requisito pós-2035 é somente para as empresas de categoria A, e essa neutralização se aplica a todas as empresas, porque a gente está falando de metas net zero, e para chegar no net zero, as empresas precisam não somente chegar naquele ponto de emissões residuais, mas precisa neutralizá-las, então precisa ter a cobertura total delas, que já traz a gente para a segunda linha, que é justamente a cobertura obrigatória. A de net zero, ela precisa abranger 100% das emissões residuais para que justamente se faça justificativa ao nome das metas, não é mesmo? A gente precisa zerar aquelas emissões. Enquanto o requisito pós 2035, ela vai abranger no mínimo 1% das emissões contínuas dos escopos 1, 2 e 3. Eu não vou entrar muito no detalhe dos outros por conta do tempo, a gente só tem 3 minutos, mas eu queria fazer uma ressalva aqui, que a SBTI, ela pretende lançar uma chamada pública, que em inglês no site chama sai como Call for Evidence, para melhor compreender quais arranjos e mecanismos podem garantir de forma confiável o armazenamento de carbono, porque a gente tem uma questão da durabilidade. De que forma a gente vai neutralizar essas emissões, com que tipos de ações a gente implementa essa responsabilidade das emissões contínuas e quais tipos de atividades a gente pode confiar que vai de fato neutralizar ou não. Então, vai depender do tipo de gás, de quanto tempo ele fica na atmosfera, quais tecnologias, e vai pretende-se lançar um Call for Evidence para justamente levantar e debater muito mais esse tema a longo prazo. E aí, com isso, Lígia, eu te devolvo 2 minutos para você encerrar o dia de hoje e eu agradecer a todo mundo. Obrigada. Obrigada, Mila. Tá ótimo. Os meus 2 minutos estão ótimos. Gente, então, só por último, eu queria compartilhar aqui que, como a gente falou ao longo de vários momentos, o lançamento do Standard foi só o primeiro passo dessa jornada. A gente ainda tem outros documentos para serem lançados que vão subsidiar e apoiar esse processo. Um deles é justamente, eu vou me focar aqui, no documento que está aberto agora para consulta pública, que é o nosso documento de métodos, métricas e trajetórias, ou Methods, Metrics and Pathways, que é um documento bastante extenso e detalhado, que explica todas as trajetórias que estão ali por trás de cada um dos métodos, como é o processo de estabelecimento de metas, toda a base científica que está ali por trás. E nós estamos pedindo comentários sobre esse documento até o dia 31 de julho. Então, por favor, nos ajudem aí com esse processo. E aí, a gente também vai lançar, no início do ano que vem, o SBTi Assurance Framework, que vai explicar como as metas vão ser avaliadas e como o progresso vai ser avaliado também. A gente também vai ter um documento no início do ano que vem sobre como as empresas poderão fazer declarações sobre o progresso das suas metas, então, de que forma elas vão comunicar esse progresso. E, finalmente, a gente vai ter, ainda esse ano, um documento sobre interoperabilidade e reconhecimento esse documento vai estabelecer critérios e princípios para elegibilidade e reconhecimento de ferramentas e estruturas de certificação de terceira parte, que apareceram aqui em vários momentos da nossa apresentação. Então, ainda tem muita coisa por vir nos próximos meses. E aí, a gente queria deixar aqui para vocês alguns QR codes para que vocês possam acessar esses documentos. Então, o primeiro deles é o site do nosso Corporate Net Zero Standard, na sua versão 2, que tem toda a informação aí disponível atualmente sobre o standard, todos os materiais, todos os documentos. Inclusive o resumo, o sumário executivo, na verdade, do standard traduzido para o português. E agora a Mila e eu estamos trabalhando aí na revisão da tradução do documento completo. Então, em breve, a gente vai ter o standard completo traduzido para o português também.
O segundo QR Code é justamente para esse documento de métricas, métodos e trajetórias, para que vocês possam submeter comentários, e aí isso está aberto até o dia 31 de julho. Então, nos enviem aí os seus comentários e nos ajudem a reforçar, dar mais robustez para esse documento. E, finalmente, o terceiro QR Code é para que vocês possam receber informações sobre esses novos documentos que vão ser lançados ao longo dos próximos meses. Então, vocês vão receber aí em primeira mão informações sobre essas novidades. Então, vou deixar aqui alguns segundos na tela para que vocês possam acessar cada um deles. Enquanto isso, eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram desse processo de elaboração do standard, a quem está aqui. Eu estava lendo aqui rapidamente no chat os comentários. A gente sabe que foi muito conteúdo para uma hora. A gente vai ter outras oportunidades de apresentar esse conteúdo de novo. Essa apresentação vai ficar disponível no nosso YouTube. A gente também vai mandar para que vocês possam revisar com calma. Mas eu li um comentário aqui de talvez, quem sabe, quebrar a apresentação em dois momentos no futuro. A gente vai avaliar isso, pode deixar. E vou pedir aí um pouco de paciência com as perguntas e respostas, né, por e-mail, porque estamos recebendo um volume enorme de perguntas e respostas, então a gente está um pouquinho atrasadas com isso. E, obviamente, agradecer imensamente aos nossos parceiros que nos ajudaram muito ao longo desses últimos 2 anos, compartilhando os convites, ajudando a gente a facilitar as sessões em 4 países diferentes da América Latina durante a COP30. Enfim, muito, muito, muito obrigada aos colegas do CDP, do Pacto Global, do WRI, do WWF, de várias outras organizações que não vou estar aqui para não esquecer ninguém, que nos apoiaram ao longo desse processo. E obrigada, Mila, por topar essa jornada maluca nossa aqui de engajamento no Brasil e na América Latina. Gente, estamos atrasados, vou deixar vocês irem. Muito obrigada. Em breve vocês vão receber um e-mail com a apresentação, o link para o YouTube e espero encontrar vocês em breve. Muito obrigada. Tchau, tchau. Sejam